Muito obrigado, João Armando, pela apresentação. Antes de mais nada, gostaria de agradecer o Expansão pelo convite e cumprimentar, saudar todos os presentes, em especial aqui o Sr. Ministro e membros do Governo, pela presença. É sempre bom termos pessoas ligadas ao Executivo para ouvirem e, quiçá, também interagirem com os que realmente fazem acontecer na nossa economia. Foi desafiado para falar um pouco sobre o potencial do mercado regional e o apoio às exportações. Então, eu vou começar por apresentar a SADC, a SADC, em números. E depois vamos passar, então, para falar um pouco do poderia ser o apoio às exportações. Então, os números da SADC. Sabemos que a região de Angola, a SADC, a SADC, é composta por 16 países, com uma população estimada à volta dos 390 milhões de habitantes. Então, é muito consumidor, muito potencial em termos de consumo. Em termos de dados, alguns dados macros, podemos ver que o PIB, apesar de ter sido positivo, estamos dados até 2023, 2,5% de crescimento da região, mas tem estado em queda desde a pandemia da Covid, 2020. Então, saímos de 4,6% em 2021 para 2,5%, mas ainda assim continua a ser positivo este crescimento. O PIB per capita nessa região, em 2023, foi por volta de 2.097 dólares, mas é bom que se saiba que existe muita disparidade entre os países da SADC. Por exemplo, as Ilhas Seychelles, o PIB per capita é mais de 15 mil dólares por habitante. E no Congo, por exemplo, na RDC, é a volta de 350 dólares por habitante. Malawi, falamos a volta de 400 dólares por habitante. Quer dizer, existe muita disparidade de rendimento entre os países da região. E, claro, isto também tem um impacto nas trocas comerciais. Por exemplo, se olharmos para aqui, são os volumes das exportações da SADC. Se olharmos de 2017 a 2023, houve um crescimento de 182 mil milhões de dólares para 223 mil milhões de dólares, o que é positivo, mas se olharmos de 2022 para 2023, vemos que aqui é uma ligeira queda. O mesmo acontece com as importações. Houve um crescimento de 2017 para 2023, mas de 2022 para 2023 há uma ligeira queda. E o comércio entre os próprios países da SADC, isso é o intra-SADC, digamos assim, o comércio. Tanto as exportações como as importações. No que toca às exportações entre os países da SADC, o que se verifica aqui, os dados recentes, há um ligeiro crescimento de 41 mil milhões para 45 mil milhões, mas como vimos, o PIB caiu, né, de 2022 para 2023, também caíram as trocas comerciais de 2022 para 2023. As importações também cresceram de 2017 para 2023, mas também houve uma ligeira queda de 2022 para 2023. Estamos a falar aqui valores de dólares. Agora, em termos percentuais, a média das exportações entre os países da SADC em 2023 cifrou-se a 20%, quer dizer, do volume que é exportado da SADC, 20% é entre os países da SADC. E no que toca às importações, também há uma queda, se olharmos para a partir de 2017, e cifrou-se em 16%. Quer dizer, isto mostra uma redução das trocas comerciais dentro da própria SADC. E como é que Angola se posiciona? Quer dizer, Angola praticamente não conversa com os vizinhos. Okay? É o que mostra. De 2017 a 2023, saímos de 5% para 1,7%. Reduzimos ainda mais. Estamos a ver as exportações. E no que toca às importações, saímos de 3%, que é muito baixo, para 2%. Mas também isso representa uma oportunidade para os produtores que cá estão. Okay? Significa dizer que temos uma margem para a progressão, pelo menos para atingir a média. Por exemplo, de exportações entre os países da SADC é de 20%, nós estamos em 1,7%, então temos muita margem para a progressão. E no que toca às importações também temos margem para a progressão. Mas, claro, desde que as exportações dos nossos vizinhos sejam mais competitivas do que os nossos principais parceiros comerciais, que são essencialmente a China e Portugal. Okay? Então, também temos que ter em conta esses fatores aqui. Mas, como dissemos, há sempre margem para progressão. Então, mas a que se deve, então, este fraco comércio entre os países da própria SADC? Em nosso entender, tem muito a ver com a estrutura das economias desses países. Nós trouxemos esse gráfico aqui rapidamente, que mostra a complexidade. Se nós olharmos para o mapa do lado esquerdo, para vocês, os países exportam essencialmente matérias-primas.
Este é que é o problema. Exportam essencialmente matérias-primas. Mas o que é interessante aqui no quadro do lado direito é que o principal importador, quer dizer, destino dessas exportações, é a África do Sul. Depois vem Moçambique e Botsuana. Isto por quê? Porque quando olhamos para as importações, também vimos que os países importam essencialmente matérias-primas entre si. Quer dizer, exportam matérias-primas e importam matérias-primas entre si. E a África do Sul é o maior importador e o maior exportador. Então, o que representa um bom desafio para Angola. Já que Angola, como vimos na palavra do ministro, vamos nos integrar na região. Temos aqui a oportunidade. Estão mais a exportar e importar matérias-primas, quiçá nos produtos acabados podem ter alguma esperança. Desde que, claro, muito do que já foi dito aqui pelos preletores que me antecederam, sobre a questão das infraestruturas, a questão do próprio capital humano, sejam resolvidas. Ok? Mas há um outro dado interessante no desempenho industrial da SADC e da Angola, em África. A SADC é a região mais industrializada da África, segundo o Índice de Industrialização da África. O último publicado foi em 2022. Do top 10, 4 países são da SADC. O país mais industrializado em África é a África do Sul. Então, do top 10, de 1 a 10, 4 são da SADC. Temos a África do Sul, temos as Ilhas Maurícias, Eswatini, que é a antiga Suazilândia, e temos a Namíbia, que representa um bom desafio para Angola. A Angola, neste índice de industrialização em África, é encarada como aquela economia que estagnou. Ok? E isto não deixa de ser preocupante. Reparam que em 2010, Angola estava na 22ª posição. Na avaliação que foi feita em 2019, passamos para a 34ª posição. O que não deixa de ser interessante, o que é interessante é que na altura em que nós tínhamos isso aqui, os planos de desenvolvimento industrial. Okay? O primeiro foi de 2009 a 2013. Reparam que na avaliação de 2010 nós atingimos a 22ª posição, o que é satisfatório. Mas na segunda avaliação de 2019, quando já devíamos ter completado o programa de 2013 a 2017, nós caímos para a 34ª posição. Então, meus senhores, aí tem a prova de que a paralisia por análise é uma realidade. Okay? Porque nós aqui tínhamos os planos e devíamos ter tido um melhor resultado. Então, vamos ver agora, na próxima avaliação, porque a última foi feita em 2021, está a decorrer agora, acredito que o Plano de Desenvolvimento da Indústria e Comércio 2023-2027. Vamos ver, então, qual será o resultado. Como é que os nossos parceiros, os nossos pares, digamos assim, porque isto é um relatório feito pelo Banco Africano de Desenvolvimento, como é que a Angola vai ser avaliada? Espero que tenhamos uma avaliação positiva. Pelo que ouvimos aqui do discurso do ministro, acho que podemos ter alguma esperança, talvez, de sair desta 34ª posição, quiçá dar um salto mais para cima. Apesar disto aqui, no que toca à produtividade, Angola não está tão mal assim. Okay? Se olharmos para a SADC, aqui, a média dólar por hora é próximo dos 20. E nós estamos abaixo. A região SADC. Mas isso por causa de economias como a África do Sul, Namíbia, Maurícias, Eswatini e Botsuana. São altamente produtivas. Okay? Estamos aqui a olhar para o dólar por hora da mão de obra. Mas se olharmos para a média da África Sul do Saara, podemos dizer que estamos bem. Estamos acima dos 5 dólares por hora em termos de produtividade, enquanto que na África Sul do Saara está abaixo dos 5 dólares por hora. Mas nós não devemos nos nivelar por baixo. Devemos sempre aspirar o que os melhores estão a fazer. Então, vamos sempre olhar para cima. E no caso de Angola, o que nos preocupa é essa tendência desde 2017. Estamos a perder produtividade. Aqui, a causa disso já foi dito aqui pelos que me antecederam, a questão das infraestruturas, capital humano e do próprio financiamento. Okay? Isto é uma questão para se refletir. Podemos então olhar para o apoio às exportações. Então, para percebermos que tipo de apoio pode ser dado, não é? Precisamos também perceber, a nível da região, quem são os nossos principais parceiros. Essencialmente, 3 países nós exportamos. Para a África do Sul, Namíbia e a RDC, a República Democrática do Congo. E de quem é que nós importamos a nível da SADC? Essencialmente de 2 países, da África do Sul e da Namíbia. Também aqui temos aqui a oportunidade para exportar para mais países, para além desses 3, que é a África do Sul, Namíbia e a RDC. E o que é que nós exportamos? O jet fuel, né, que é combustível para aviões, cerveja, bebidas, sal iodizado, algum aço,
algum produto agrícola, como feijão, farinha de milho, água e rubeçados. São dados da AGT, a propósito, e são exportações que têm algum volume. Atenção, mesmo rubeçados, mas têm algum volume, mais de $1 milhão, ok? Para a Zâmbia. Para a África do Sul exportamos essencialmente a gasolina para aviões, né, óleos brutos. Na Namíbia também há um pouco de agroprodutos. A RDC, atenção, a RDC na SADC tem se mostrado como o nosso principal laboratório. É o país em que as nossas exportações são mais diversificadas. Então, aqui abre-se uma oportunidade para não só aumentarmos em termos de volume, mas também para os demais países também diversificarmos. Quer dizer, isso mostra que é possível. Claro, desde que nós possamos produzir de forma competitiva. Passa, mais uma vez, por termos infraestruturas, questão do capital humano e, acima de tudo, do financiamento. E, claro, da burocracia administrativa que existe, para quem é exportador sabe disto aqui. Então, como dar o tão desejado salto da gazela? Meus senhores, eu continuo a defender que tudo passa por isto aqui. Mais uma vez, governantes que compreendem que sem produção não há crescimento econômico. Meus senhores, a teoria econômica mostra que quanto mais tarde um país começar o processo de transformação da sua economia, maior é a necessidade do Estado intervir. Aqui eu não estou a falar de um super-Estado faz tudo, não. A intervenção do Estado nesse é um Estado também querer competir com o setor privado, não. É criar condições. Por exemplo, temos aqui, garantir espaços devidamente infraestruturados para a produção industrial. Okay? Aqui em Angola, tirando a zona econômica especial, nós não temos isso aqui. Um polo industrial digno de ser chamado polo industrial. Nós tivemos aqui o ano passado, no quarto fórum, falamos disso aqui. Viana, passou-se 12 meses. Será que já tem estradas, tem arruamentos? Se chover, abril está a vir aí, chuvas 1000. Vai ser diferente do ano passado. Então é isso que estamos aqui a falar. É importante perceber, sem produção não há crescimento econômico. E claro, se tivermos em conta que a nossa população é maioritariamente jovem e o desemprego está num nível muito alto, a aposta deve ser no crescimento da indústria ligeira. Nós defendemos aqui que devemos priorizar a montagem de bens de capital, máquinas e equipamento, para quê? Para que mais pessoas possam apostar no setor industrial. E claro, exportar, para termos competitividade. Nós devemos tirar vantagens dos acordos regionais e programas. Por exemplo, havia o AGOA, mas como já foi dito aqui, houve uma mudança na administração nos Estados Unidos, é para esquecer. Mas ainda temos o EBA, da União Europeia, Everything But Arms, quer dizer, países de baixo rendimento médio, de baixo rendimento, como é o caso de Angola, é assim classificada, mas nominalmente é classificada de rendimento médio-baixo, mas nas Nações Unidas estamos considerados países de rendimento baixo, ainda tem essa possibilidade de exportar tudo, menos arma. E, claro, a China, o ano passado, no último FOFAC, abriu a porta para a exportação tarifa zero a 190 países, para 33 países africanos, incluindo Angola. A questão que eu coloco é, de lá para cá, para este ano 2025, dos 190 produtos, quantos produtos Angola vai exportar a tarifa zero? Será que já temos alguma ideia? Obrigado.